Bom, normalmente, quando a gente pensa no funcionamento de uma gigantesca planta industrial ou o tipo de um complexo hospitalar de ponta, a nossa imaginação é imediatamente capturada pela porta da frente. Sim, pela vitrine do negócio. Exato. A gente pensa logo naqueles produtos brilhantes saindo das linhas de montagem ou nos pacientes sendo curados, sabe? Toda aquela tecnologia que eles querem mostrar. Aham, a parte que sai na foto. Isso. Mas a nossa investigação de hoje vai virar essa câmera 180 graus. Vamos olhar para a porta dos fundos. Vamos analisar aquele rio invisível, que é incrivelmente complexo e muitas vezes altamente tóxico. E o detalhe, não desaparece num passe de mágica quando ninguém está olhando. Eu estou falando do lixo corporativo. Esse é, sem dúvida, o lado sombrio da engrenagem produtiva que a maioria das pessoas prefere ignorar. Porque, convenhamos, nós fomos condicionados a pensar que o resíduo simplesmente vai, entre aspas, embora depois que a lixeira é esvaziada. É o famoso jogar fora, né? Como se o fora não existisse. Exatamente. Mas, na escala industrial, esse embora é um lugar físico real. É um destino geográfico. E conseguir fazer esse material chegar até lá com segurança e dentro da lei está se tornando um dos maiores estrangulamentos logísticos da atualidade. Com certeza. E o nosso ponto de partida para dissecar esse problema hoje é um documento muito fascinante. Para quem está nos acompanhando, nós estamos analisando a versão 4 de um material estratégico de uma empresa chamada Gerar Tecnologia Ambiental. Na sua essência, olha, trata-se de um documento comercial, tá? É um pitch voltado para o mercado corporativo. Mas é bom deixar claro que a nossa abordagem aqui é outra. Perfeito, sim. A nossa missão nesta análise não é comprar ou vender nada. Nós vamos filtrar aquele jargão clássico de vendas e focar puramente na ciência da coisa, na mecânica econômica e nos dados brutos que eles apresentam. O objetivo é entender como uma tecnologia com um nome que honestamente soa como pura ficção científica pode ser a chave para transformar um passivo monumental em uma vantagem financeira real e sustentável. E vale muito destacar que para quem nos ouve, seja alguém que lidera uma operação complexa, ou quem está aí estudando engenharia, ou apenas quem tem uma curiosidade insaciável sobre como o mundo real funciona nos bastidores, entender a resolução desses gargalos não é só um exercício teórico. Não, longe disso. Anatomia do desastre. O documento da Gerar não abre mostrando uma máquina super tecnológica. Ele começa, na verdade, expondo uma verdadeira bomba relógio estrutural no cenário brasileiro. E os dados iniciais sobre o ambiente econômico e ambiental são bem pesados. A fotografia atual que o material desenha é, para dizer um mínimo, alarmante. Para a gente estabelecer uma linha de base, eles apontam que 41,5% dos resíduos sólidos urbanos, os chamados RSU, têm hoje uma destinação inadequada no Brasil. Pera, 41,5%? Sim, quase metade. Caramba, quase metade de tudo. A escala disso é tão absurda que é difícil até de processar. É uma falha sistêmica massiva. Totalmente sistêmica. E o documento vai além, viu? Mostrando que o setor de gestão de resíduos opera de forma estruturalmente deficitária. Ou seja, na ponta do lápis, o custo operacional de coletar, transportar e tentar tratar tudo isso simplesmente supera a receita gerada por esse ecossistema. É uma conta que não fecha de jeito nenhum. Não fecha. Enquanto a conta não fecha, a pressão regulatória está aumentando de forma vertiginosa. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a famosa PNRS, está apertando o cerco. A ineficiência no cumprimento dessas regras está colocando as empresas que geram o lixo sob uma ameaça iminente. Estamos falando de multas severas, sanções operacionais e até processos de responsabilidade civil. E eles trazem um número futuro para isso, né? Sim, e é assustador. O material culmina essa análise com uma projeção financeira de que, até o ano de 2050, o impacto financeiro desse passivo ambiental e dessa ineficiência toda vai chegar a 168,5 bilhões de reais. 168,5 bilhões. Olha, como se a indústria nacional estivesse com um vazamento colossal no encanamento principal do prédio. Mas em vez de chamar um engenheiro para consertar o cano, eles estivessem gastando fortunas diárias comprando baldes cada vez maiores para aparar a água. É uma ótima analogia. Os baldes custam caro,
A água não para de cair e o alicerce do prédio está lá apodrecendo em silêncio. Mas, lendo essa projeção de bilhões, me bate uma dúvida muito prática. Qual? Por que as megacorporações tipo indústrias pesadas e grandes redes de hospitais estão tão vulneráveis assim? Porque, pensa comigo, eles têm departamentos inteiros dedicados a isso, têm capital de sobra. Por que eles simplesmente não resolvem o próprio problema? Bom, se conectarmos isso com o cenário maior, a gente percebe que a vulnerabilidade, neste caso específico, não se resolve apenas assinando um cheque maior. Não é só jogar dinheiro no problema. Não, o documento isola um conceito bem crítico que eles chamam de gap de capacidade de mercado. O que acontece na prática é que existe uma escassez crônica de operadores que são verdadeiramente qualificados e licenciados no Brasil para tratar resíduos complexos. Ah, tá. E o que entra como resíduo complexo aí? Estamos falando especificamente dos resíduos industriais de classe 1, que são aqueles altamente perigosos, tóxicos ou inflamáveis, e os resíduos de serviços de saúde, a sigla RSS, que carregam todo aquele risco biológico infectante. Ou seja, não é o lixo de escritório, o papelzinho amassado. É o material que exige um manuseio tipo quase militar. Exatamente, é material de alto risco. E como há pouquíssimas instalações capazes de processar esse tipo de material de forma segura, o gerador do resíduo fica encurralado. Ele se vê obrigado a contratar uma logística incrivelmente cara, fretando caminhões especiais que vão cruzar rodovias, atravessar municípios, e tudo isso apenas para entregar esse material perigoso na mão de um terceiro. O que já soa como um pesadelo logístico. E fica pior, porque o grande detalhe cruel da lei ambiental é que a responsabilidade é solidária. Explica isso pra gente. Funciona assim. Se o caminhão que você contratou tombar na estrada e contaminar o rio, ou se a empresa terceirizada lá no final descartar o material ilegalmente, a culpa e a multa bilionária voltam diretamente para a indústria ou para o hospital que gerou o resíduo lá no início. Nossa, quer dizer, o gerador terceiriza o serviço, mas não consegue terceirizar o risco jurídico de jeito nenhum. Nenhum. O risco fica 100% atrelado a ele. Isso é o pior dos mundos para uma operação corporativa. Você paga uma verdadeira fortuna para alguém levar o seu problema embora, mas continua responsável criminalmente por ele até o fim dos tempos. É surreal. Pois é, e é justamente para quebrar esse ciclo de dependência e de risco contínuo que o documento da Gerar introduz a proposta tecnológica deles. Eles apresentam um equipamento que batizaram de DTR. Que é a sigla para decompositor termomagnético. Isso. E a premissa central aqui é drástica. É simplesmente parar de transportar o lixo e passar a tratá-lo no local exato onde ele é gerado. O que eles chamam de tratamento in loco, né? Exato. O processo físico que o material descreve acontece em um circuito totalmente fechado. Basicamente, o resíduo bruto entra em uma câmera que utiliza plasma frio. Plasma frio, ok. Em seguida, os gases que resultam desse processo passam por um lavador de gases altamente especializado que, olha só, já é integrado à própria máquina. O resultado de tudo isso é que aquele resíduo perigoso lá do início é reduzido a uma quantidade minúscula de cinzas, classificadas como classe 2, ou seja, material inerte e não perigoso. E eles afirmam que uma única unidade desse equipamento processa cerca de 5 toneladas por dia. Ok, vamos desvendar isso. Eu preciso colocar o pé no freio agora e assumir o papel de cético aqui. Porque eu leio o decompositor termomagnético. E aí eu vejo a descrição de um resíduo perigoso entrando numa máquina de metal enorme que transforma tudo em cinzas. Imediatamente a minha cabeça pensa, beleza, eles pegaram um incinerador, pintaram de uma cor super bonita e deram um nome gourmet. É a primeira coisa que vem à mente. É inevitável. Se você joga um barril de lodo químico ou sacos e mais sacos de bisturis e gases infectadas em um forno superaquecido, vai queimar e virar cinza de qualquer jeito. Então qual é o salto científico real aqui? Porque isso não é só uma incineração com um marketing agressivo em cima. Essa é a dúvida mais natural possível de se ter. E é o ponto onde o documento se apoia com mais força na física pura para se defender. Eles criam até uma tabela direta de diferenciais competitivos. A resposta curta e direta é que plasma frio não é fogo. Tá, e qual a diferença prática? A incineração tradicional usa a queima por calor bruto.
Você eleva a temperatura de forma extrema para destruir a matéria. Mas o grande problema da queima é que ela gera emissões atmosféricas altíssimas de gases que são super tóxicos, como dioxinas e furanos. O documento ressalta que é por isso que os incineradores sofrem uma pressão regulatória que é implacável hoje em dia. Eles exigem sistemas gigantescos e caríssimos de tratamento de gases só para não envenenarem o ar ao redor. Uma chaminé gigante cuspindo fumaça tratada, basicamente. Isso. E tem outro problema. As cinzas que sobram de um incinerador que queimou lixo classe 1, elas geralmente continuam sendo classificadas como perigosas. Elas não perdem totalmente a toxicidade. Ah, entendi. Então a incineração resolve o problema do volume, claro, mas não resolve a toxicidade da sobra. Você continua com o passivo na mão. E como o plasma frio contorna isso de forma diferente? Através de um processo que eles chamam de decomposição molecular. Para a gente visualizar melhor, pensa que o fogo comum é como um martelo batendo na matéria até esmagar ela, é bruto. O plasma frio, por outro lado, é como um bisturi cirúrgico agindo em nível atômico. Nossa! Nível atômico? É. O equipamento cria um campo eletromagnético muito intenso que ioniza o ar dentro da câmara. Esse campo agita os elétrons a um ponto em que a energia rompe diretamente as ligações químicas das moléculas do lixo. E faz isso sem precisar de chamas ou de combustão no sentido tradicional que a gente conhece. As moléculas complexas e perigosas simplesmente colapsam e voltam às suas formas mais básicas. Certo. Isso soa muito elegante no papel, mas espera aí. A lei de Lavoisier nos diz lá desde a escola que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Com certeza. O documento afirma que essa máquina reduz 95% do volume original dos resíduos. A matéria não pode simplesmente desaparecer numa fenda dimensional mágica. Se um hospital, digamos, joga 100 caminhões de resíduos biológicos perigosos lá dentro e sobram apenas 5 caminhões de cinzas na bandeja, para onde foi a massa física dos outros 95 caminhões? Nós estamos apenas bombeando esse material invisível para a atmosfera que as pessoas respiram ao redor do hospital? Excelente questionamento. E é exatamente aí que entra o componente vital que eu mencionei antes, que é o lavador de gases integrado. Como você bem disse, a matéria não desaparece. Esses 95% do volume que, entre aspas, sumiram, foram, na verdade, convertidos em estado gasoso. Ah, viraram gás! Isso. Durante a decomposição molecular, a parte sólida se transforma em gás. Mas esse gás não vai para uma chaminé livre e vai para o céu. Ele é sugado imediatamente para o sistema de lavagem da própria máquina. E lá dentro ele passa por filtros e chuveiros químicos que neutralizam os compostos ácidos e capturam todas as partículas finas. E a água não fica contaminada? A água desse sistema reage com os gases e retém os poluentes de forma controlada. O que é liberado no final do processo inteiro para a atmosfera é essencialmente vapor de água e níveis perfeitamente seguros de dióxido de carbono. As emissões tóxicas são reduzidas a quase zero. E o documento frisa muito que esses níveis são monitorados e totalmente auditáveis pelos órgãos ambientais. Não é caixa preta. Incrível. Deixa eu ver se entendi o impacto total dessa física, então. Quer dizer que um hospital pode pegar uma bolsa de sangue contaminado, bisturis, até medicamentos vencidos e jogar tudo misturado nessa câmara de plasma. Aí o campo magnético destrói as ligações moleculares de tudo, a massa vira um gás, que é imediatamente lavado e purificado dentro da própria máquina e sai pelo outro lado só como vapor de água seguro. Isso. E os 5% de sobra sólida, que é o que cai na bandeja no final, perderam toda a carga infectante e tóxica. Eles se transformam em cinzas classe 2, ou seja, um lixo comum, tipo terra, que pode ir para qualquer aterro sanitário normal sem nenhum risco jurídico para o hospital. Você resumiu perfeitamente o ciclo da máquina. E o documento contrasta isso duramente não apenas com a incineração, que a gente já falou, mas com outras alternativas famosas do mercado, como a autoclave e a pirólise. Eu já ouvi falar de autoclave em hospital. Sim, é muito comum. A autoclave esteriliza o material infectante usando vapor sob altíssima pressão. É um processo relativamente barato, mas o problema é que ela não altera o volume do lixo.
Se você coloca 1 tonelada, sai 1 tonelada de lixo esterilizado. E pior, ela não consegue tratar resíduos químicos ou farmacêuticos. Se houver um solvente químico misturado naquele lixo, a autoclave não resolve nada, o solvente continua lá. Entendi. E a tal da pirólise? Já a pirólise, que usa calor extremo, sem a presença de oxigênio, é um processo bem caro e gera subprodutos altamente inflamáveis, como óleos e um tipo de carvão. E esses subprodutos variam de forma imprevisível dependendo exatamente do que você jogou lá dentro. O que fica instável demais para uma operação contínua do dia a dia, né? Você não sabe o que vai sair. Segundo o material deles, é que ele atua como um equipamento 3 em 1. Ele consegue processar resíduos químicos de classe 1, lixo comum classe 2 e os resíduos hospitalares simultaneamente. Tudo misturado na mesma fornada, entregando uma eficiência extrema e uma baixíssima emissão. Nenhuma das tecnologias concorrentes dessa tabela consegue oferecer esse pacote completo de resolução num formato compacto que, detalhe, caiba no pátio da empresa. A engenharia e a física por trás disso são inegavelmente robustas. Mas olha, se a história da tecnologia verde nos ensina alguma coisa, é que o cemitério das inovações está lotado de máquinas brilhantes e complexas que falharam miseravelmente porque a conta financeira não fechava. Com certeza, o custo sempre barra a adoção. Sim, historicamente, inovar na área ambiental exige investimentos absurdos em maquinário que as empresas simplesmente não querem fazer, não é o negócio delas. Se essa máquina de plasma funciona tão bem na física, como a matemática do negócio se sustenta na vida real. Esse é o momento em que a inovação tecnológica precisa dar as mãos à inovação financeira. A solução que a Gerar propõe no documento é a adoção de um modelo OPEX, e é exatamente isso que viabiliza a quebra desse paradigma de custos. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos detalhar isso para quem nos ouve, porque a diferença entre CAPEX e OPEX é tipo a linha exata que separa um projeto aprovado pelo Conselho de um projeto engavetado. Sem dúvida alguma. Para contextualizar, CAPEX significa despesa de capital. É quando uma empresa precisa imobilizar milhões de reais do seu próprio caixa para comprar um ativo físico, como, por exemplo, comprar uma usina de tratamento inteira. Isso exige a aprovação de conselho, financiamento pesado de longo prazo, lidar com depreciação contábil, é burocrático, lento e muito caro. Um pesadelo. Já o OPEX significa despesa operacional. É o dinheiro do dia a dia da empresa, sabe? A verba que a companhia já gasta mensalmente para pagar contas de luz, salários, fornecedores. O grande trunfo aqui é que o cliente não compra a máquina de plasma. A Gerar instala o equipamento in loco, dentro do terreno do cliente, e simplesmente cobra uma mensalidade de locação pelo uso da tecnologia. Ah, entendi a jogada deles. Eles pegaram a gestão de lixo industrial, que era um pesadelo logístico pesado, e enveloparam num formato de assinatura. É quase como um serviço de infraestrutura em nuvem ou um streaming de filmes. Você não precisa comprar e manter os servidores gigantescos na sua casa, você apenas paga a mensalidade para usar a capacidade de processamento deles quando precisa. Uma analogia perfeita. Aqui, o hospital não compra um decompositor termomagnético de dezenas de milhões. Ele assina a capacidade contínua de pulverizar seu lixo de forma legal. E o material nos dá dados muito concretos sobre como isso funciona na prática, não é? Tem um estudo de caso lá. Sim, eles trazem um estudo de caso real, detalhando os números de uma operação que processa 125 toneladas de resíduos por mês. E os números desse caso são essenciais porque eles tiram a proposta do reino da teoria e trazem para o chão de fábrica. E como eram os números antes da máquina? No cenário que eles chamam de antes, a empresa desse estudo estava drenando exatos R$ 231.250 mensais apenas para lidar com seus resíduos. Esse dinheiro ia todo para dezenas de viagens de caminhões especializados, taxas altas de destinação em aterros de terceiros e todo o custo de tentar mitigar o risco regulatório de ter o seu lixo cruzando estradas todos os dias da semana. É praticamente R$250.000 todo santo mês, apenas para manter o problema longe da vista. Dinheiro que vai para o lixo, com o perdão do trocadilho. E então entra o cenário depois, com a máquina de plasma operando no formato de locação mensal,
como fica a conta? Como o DTR instalado lá no pátio deles, o custo total da operação de resíduos despencou para R$ 173 mil mensais. E o documento tem o grande mérito de abrir a caixa preta dessa composição de custos, o que dá muita credibilidade à análise deles. Como é dividido esse valor? Desses R$ 173 mil, a maior fatia, que é cerca de R$ 110 mil, é a própria locação do equipamento, o valor pago a gerar. Aí eles alocam R$ 44 mil para mão de obra, cobrindo todos os salários e encargos de 8 funcionários que operam a planta no local. A energia elétrica, que é necessária para manter o campo eletromagnético do plasma funcionando, custa cerca de R$ 14 mil. E eles fecham a conta com R$ 5 mil reservados para manutenções de rotina e preventivas. Deixa eu processar essa diferença. Se você subtrai o custo antigo, aquele de 231 mil, do custo novo de 173, a adoção dessa tecnologia e desse modelo não apenas eliminou todo aquele risco dos caminhões nas estradas, mas gerou uma economia líquida imediata de R$ 58.250 todo santo mês. Isso é uma redução direta de custos operacionais na casa dos 25,2%. Exatamente. É uma liberação de caixa absurda. Mas olha, olhando com uma lupa, a gente sabe que modelos de assinatura corporativa só sobrevivem a longo prazo se não houver custos ocultos que estouram o orçamento uns 6 meses depois. O documento lida com esse elefante na sala. Fica claro de quem é a conta do quê. Isso levanta uma questão importante e, sim, eles lidam de forma bastante direta. Eles dedicam uma parte bem significativa do material ao que chamam de alinhamento de escopo. Para o OPEX funcionar sem atritos e não virar dor de cabeça jurídica, a fronteira de responsabilidades tem que ser cristalina. Eles deixam super explícito que o valor da locação já cobre toda a complexidade técnica. O que entra na parte técnica? A montagem industrial da máquina, a instalação completa, o treinamento exaustivo da equipe do cliente para operar o painel de controle, assistência técnica contínua e até o monitoramento remoto de todo o sistema pela Geressar. Bom, isso tira aquele peso enorme da manutenção especializada das costas do cliente. Você não precisa contratar um engenheiro de plasma para o seu hospital, mas o que fica do lado de quem contrata? O que não está no pacote da mensalidade? O documento diz claramente que o cliente é responsável por fornecer a infraestrutura básica do seu próprio terreno. Isso faz sentido, né? As adequações de engenharia civil para receber a máquina, como, por exemplo, fazer a base de concreto reforçada, garantir o fornecimento de energia elétrica e água para o lavador de gases, comprar os consumíveis químicos do dia a dia e, claro, fornecer a equipe de operadores em si. Tudo isso fica a cargo do cliente. É um acordo bem delimitado. Sim. E essa transparência muda totalmente a psicologia financeira do negócio. Tradicionalmente, na contabilidade corporativa, o resíduo é classificado puramente como uma despesa morta. É um ralo sem fundo por onde o dinheiro escorre. Quando você introduz um modelo que garante 25% de corte de custo sem exigir investimento inicial de imobilizado, o resíduo deixa de ser um peso morto e passa a atuar como uma ferramenta que libera fluxo de caixa. O cliente ganha, na prática, quase R$ 60 mil de margem livre por mês para investir na sua atividade fim, seja pesquisa de novos medicamentos, expansão de uma fábrica ou contratação de mais médicos para a rede. É um redesenho contábil brilhante. É a união da ciência com a gestão. Mas, e sempre tem um mas, isso nos leva a um ponto crítico que muitas startups de tecnologia costumam ignorar solenemente. Ideias maravilhosas, como a física revolucionária e planilhas financeiras perfeitas, morrem diariamente no momento da execução. A teoria é linda, a prática é implacável. Exato. Instalar uma usina de plasma operando a milhares de graus no nível molecular dentro do pátio de um hospital em pleno funcionamento, cercado de pacientes frágeis, não é como plugar uma geladeira nova na tomada. A capacidade de tirar isso do papel sem causar um desastre depende puramente de quem está no comando. Então, quem é a equipe por trás dessa máquina? Muito orgulho e revela muito sobre por que o projeto tem ganhado aderência no mercado corporativo mais exigente. O corpo de diretores da Gerar não é composto por desenvolvedores de software recém-formados do Vale do Silício, tentando, causar uma disrupção numa indústria que eles nunca pisaram na vida.
A estrutura de liderança deles é montada com profissionais de carreira da indústria pesada brasileira. Gente que já sujou a bota de lama. Exatamente. O documento destaca perfis que acumulam décadas de experiência em campos incrivelmente complexos. Eles mencionam, por exemplo, o Pedro Campos, que cuida da gestão e operações. Ele passou mais de 11 anos gerenciando centros de distribuição logísticos de ponta na White Martins, lidando com operações de extrema criticidade na indústria de gases. Então, o que tudo isso significa? Faz todo o sentido do mundo. Porque o modelo OPEX exige que o maquinário não pare nunca. Se você vai assumir a responsabilidade de processar o lixo tóxico de uma fábrica todo santo dia, a sua cadeia de suprimentos e a sua logística de manutenção tem que ter uma tolerância a falhas próxima de zero. E esse é exatamente o nível de exigência de quem opera a distribuição de gases industriais de alta pressão. Uma falha lá é fatal. Perfeito, a correlação é essa mesma. E o documento segue mostrando que a equipe de engenharia e obras conta com lideranças como Joaquim Campos. Ele é um engenheiro civil que passou mais de 40 anos projetando e erguendo mega infraestruturas, como, por exemplo, as maiores redes de hospitais da Rede D'Or e gigantescos complexos comerciais como Barra Shopping. O que neutraliza o medo do cliente na hora da obra civil. Se você precisa quebrar o piso de um complexo hospitalar para instalar um reator de plasma pesado, você com certeza quer um engenheiro que entenda intimamente como as entranhas de um hospital funcionam, onde estão as redes de oxigênio da UTI, como isolar o ruído, como controlar a poeira. Você não quer alguém que só entende de construir galpões vazios no meio do nada. O fascinante aqui é ver como as peças se encaixam, porque, por fim, eles trazem o Bruno Alves na área de engenharia e comercial. Ele tem uma expertise profunda em conformidade regulatória e no famoso compliance ambiental, os critérios ESG. Convivência em consultoria sênior para o setor de petróleo na Petrobras, que, convenhamos, é indiscutivelmente o ambiente mais auditado e fiscalizado do país inteiro. Blindagem jurídica total. Sim, ele atua como o escudo do negócio, garantindo que o lavador de gases e todo o licenciamento blindem o cliente final contra aqueles riscos pesados da Política Nacional de Resíduos Sólidos que a gente mapeou lá no começo. A inteligência desse negócio não está apenas em ter a máquina de plasma, ela está na formatação de uma equipe executiva cujas cicatrizes de carreira são os antídotos perfeitos para os maiores riscos do próprio modelo de locação. E reunindo todas as peças que exploramos neste material hoje, a narrativa que emerge é estruturalmente muito, muito poderosa. Nós começamos olhando para um cenário quase apocalíptico de ineficiência logística no Brasil, projetando um prejuízo impressionante de quase 170 bilhões de reais, e um prejuízo focado em transportar lixo tóxico por estradas esburacadas. Depois, mergulhamos na física invisível do plasma frio, entendendo como campos eletromagnéticos podem simplesmente desintegrar resíduos moleculares, reduzindo o volume massivo a apenas 5% de cinzas inofensivas, enquanto lavam os gases no processo. E, finalmente, entendemos a alavanca econômica de transformar compras milionárias no serviço de locação mensal, liberando fluxo de caixa e devolvendo margem de lucro para empresas que estão sufocadas. É uma jornada e tanto. E se pudermos extrair uma tese central que transcende o próprio documento da Gerar, a grande lição para nossa audiência seria a eficácia brutal da descentralização. Historicamente, os governos e as corporações tentam resolver grandes gargalos criando infraestruturas centrais faraônicas, megaterros gigantescos, estações de tratamento colossais, polos supercentralizados. O que cria um problema de transporte gigante. Exatamente. Isso cria pontes longas, redes de transporte caríssimas e pontos únicos de falha. A lição estratégica que a gente tira aqui é que, quando a tecnologia avança o suficiente, empoderar a base para resolver o problema in loco, na própria fonte de origem, elimina todas as ineficiências do caminho e quase sempre gera resultados econômicos muito superiores. O que nos deixa com um pensamento bem instigante para quem nos acompanha continuar processando após o fim dessa análise. Uma reflexão sobre o futuro da infraestrutura corporativa como um todo. Pensa comigo, se a física e a engenharia modernas já conseguiram pegar algo tão complexo, tóxico e industrialmente pesado quanto o processamento de resíduos perigosos e miniaturizar essa capacidade ao ponto de um reator de plasma caber no pátio dos fundos de uma fábrica,
E se o mercado financeiro aprendeu a empacotar esse maquinário pesado como um simples serviço de assinatura mensal, a grande pergunta é: o que vem a seguir? É a pergunta de $1 milhão. Quais outros gigantescos sistemas centralizados que hoje nós aceitamos como intocáveis estão com os dias contados? Será que a purificação de água industrial em larga escala, a geração de energia de base ininterrupta ou até, quem sabe, o refino de materiais complexos estão apenas um salto tecnológico de serem miniaturizados e oferecidos como serviço diretamente na garagem das empresas? O futuro da eficiência parece ser radicalmente local, reduzindo as distâncias a literalmente zero. E observar quais indústrias vão ser fragmentadas por essa lógica a seguir é sem dúvida nenhuma algo que vale a pena acompanhar muito de perto.